Boa noite, posso falar? Pode. Sou Clarissa Castelo Branco, sou jornalista, né, da área sindical, política. Trabalhei no Sindicato de Metalúrgicos de Pernambuco, trabalhei na Bahia, no Laboratório da Notícia, tive minha assessoria de imprensa, sou mãe solo e hoje estou desempregada. É um fato que todas nós passamos, né, por essa situação, mas estou construindo, né. Sou do PSB, mas pretendo entrar no PT, né? Sábado estou indo para a reunião lá de Elias Gomes aqui de Jaboatão, né? Vou conhecer Elias, vamos ver como vai existir esse alinhamento, né? Apoiei Daniel Alves na eleição passada, Rosa Amorim, né? E Tadeu Alencar, deputado federal, que agora é secretário de Segurança Pública. E estamos aí na luta. Fundei o movimento MRT, que é o Movimento Renda para Todos, que está no Brasil e na América Latina, né? E dei apoio a Rosa Amorim nessa eleição passada e estou aqui para contribuir com vocês. Qual é o teu nome mesmo? Eu esqueci. Clarissa Castelo Branco. Tá. Bem-vinda, então, Larissa. Vi que teve algumas apresentações no chat, né? Mas quem quiser também abre o microfone aí. Salve, salve, boa noite, gente. Eu sou Rafaele, sou extrativista de açaí, né? Assim, minha principal função assim, de trabalho, mas também sou comunicadora popular, né? Hoje em dia eu que puxo a comunicação do Encontro de Saberes da Caatinga, né? Que é um encontro bem conhecido aqui no estado. E assim, a gente que é de movimento social, da agroecologia, sente a demanda por comunicar, né? Porque não adianta a gente estar fazendo no quintal da gente, a gente precisa ter ferramentas, né, ter engajamento no nosso território para melhor fluir essa comunicação, porque sempre é um trabalho muito voluntário que a gente termina fazendo por entender a necessidade, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente poderia qualificar de uma forma diferente se a gente tiver alguma gestão coletiva dessa comunicação de valor, né? Gratidão aí pelo convite, pela escuta e pelo diálogo. Bem-vinda, bem-vinda. Gente, deixa eu compartilhar um pouco com vocês, né? Geralmente a gente começa a reunião com a abertura da nossa deputada, mas ela vai estar chegando aqui ainda. E logo em seguida, né, eu passo para algum provocador, alguma provocadora do debate, né, que sempre traz alguns apontamentos, né, do cenário nacional, estadual, para estimular, né, que a gente pense esses desdobramentos para o Estado. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas que já participaram de outros conselhos, lembro de Caio no último, né, do Direito à Cidade, enfim. Isso é importante, né, a gente pensar essas temáticas no nosso Estado enquanto política pública, né? Então, esse espaço é o espaço que a gente está chamando do primeiro ciclo de escutas, né? Então, não é o primeiro ciclo, né, geral de Rosa Amorim, né? Mas é enquanto mandato, né? Agora, nessa casa legislativa, né? Com esse poder de fiscalizar, de propor, e de acompanhar, né? Como o Estado está se desenvolvendo e como está executando também. Hoje a gente tem aqui, né, com a gente Helena, né, é do jornal Brasil Fato, né, acho que a Helena pode falar melhor desse instrumento político importante da classe trabalhadora, né, que vai trazer esses apontamentos para a gente. E em seguida, já deixo aberto, na verdade, eu acho que quem quiser se inscrever, já tiver alguma ideia, proposição, pergunta, enfim, e quiser já levantar a mão ou se inscrever no chat, fiquem à vontade. E também, né, dizer que quem não gosta de falar no microfone, quem quiser se inscrever no chat, é importante, né, contribuir de alguma forma, seja escrita ou verbal, porque é isso, né, a gente vai estar sempre avaliando, a gente está montando essa sistematização dos conselhos participativos,
para, de fato, ser incrementado no nosso plano de trabalho, né? Sempre em debate com a deputada, entendendo quais são as melhores estratégias, caminhos, né, para serem desdobrados esses debates que a gente vem fazendo aqui. Então é isso. Queria chamar a Helena, já agradecer também pela presença ilustre e vou passar a bola aí. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem com o microfone do fone? Tá ok, né? Só um ruídozinho bem de leve. Mas tá Eu bom. não queria tirar o fone. Vou tirar, qualquer coisa eu boto. E aí vou tentar ver se tem menos barulho aqui. Vocês estão ouvindo muito barulho da casa? Não. Tá. A gente tá lavando roupa aqui. Uhum. Então, gente, boa noite. Feito Bia disse, né? Eu sou do Brasil de Fato, estou como editora do Brasil de Fato Pernambuco. Também coordeno a comunicação da ENOS, Laboratório de Jornalismo, que trabalha com fortalecimento de jornalismo local. E estou construindo um coletivo de comunicação, que chama Tejuco Papos, para além de estar no MST e no Movimento Brasil Popular. Eu pensei muito que a conversa da gente hoje fosse mais no sentido, talvez, de uma análise de conjuntura de comunicação, né? E aí fiquei pensando muito que não tem como a gente falar do contexto estadual sem puxar um pouquinho para o nacional, né? É muito massa a gente estar nesse espaço aqui, debatendo comunicação. Eu acho que talvez em outros momentos, inclusive da política e em outras situações, né, como essa, a gente não estaria aqui conversando exatamente sobre comunicação. É sempre uma pauta que às vezes é difícil de encampar, de centralizar, né, de dizer, vem, vamos conversar. Então, já queria puxar muito por isso, assim, né. A gente vem de um contexto que acho que ficou muito evidente, na pandemia principalmente, mas com as últimas eleições que a gente vivenciou, né, eu digo aí, desde o golpe até aqui, em que a gente vive processos, né, de projetos políticos muito evidentes que são de desinformação da população, né? Então, muito por isso a gente chega com essa centralidade para tratar de comunicação. Então, fiquei pensando um pouco como é que a gente traz esse panorama aí nacional, né? Para poder puxar para o Estado e a gente pensar como é que o mandato de Rosa pode atuar nisso. Primeiro que eu acho que a gente está vivendo um contexto contraditório, mas ao mesmo tempo um pouco favorável, né? Se a gente observar um pouco a pauta legislativa, a pauta das discussões, a gente tem visto que a gente tem caminhado um pouco mais, né? No sentido da mobilização do combate à desinformação, do direito à comunicação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente andando com essas mobilizações, acho que até do ponto de vista organizativo, eu acho que a sociedade civil tem se organizado um pouco mais para olhar isso, e as organizações que estão mais ligadas à comunicação também. A gente também vive esse processo de que, por exemplo, o ministro das Comunicações, ele não é exatamente o que ele estava esperando, né? União Brasil e tal, outro processo, uma escolha que foi, inclusive, bem difícil, né? Mas que fez parte aí dessa conjuntura de aliança política do governo Lula. Então, é um cenário contraditório, mas eu acho que nada de mais contraditório do que a gente já lidou, né? Mas, ao mesmo tempo, propício, favorável, né? Não à toa, uma das primeiras pautas, assim, que ficaram bem, né, na crista da onda, nesse primeiro semestre, principalmente, foi a votação, né, a possível votação e tal, da PL das fake news, que é o projeto de lei 2630, que ele não veio agora, obviamente, mas ele veio lá atrás, um pouco na pandemia, para pautar justamente a questão da desinformação, sendo que ele sofreu muitas alterações, e o que é que isso diz respeito ao que a gente pode pautar hoje aqui, de certa forma, e trazer um pouco também para a questão do Estado, né? A PL das fake news, que ela ainda está em debate, né, ainda vem sofrendo alterações, ela tratava muito dessa questão do combate, mas, ao mesmo tempo, também de outras coisas, né? Regulamentação de todo esse debate de remuneração, regulamentação, cadê a transparência, né, dessas plataformas e relacionadas a esses conteúdos jornalísticos, se tornou, de fato, um ambiente de muita disputa, né? Então, eu quis trazer aqui a PL das fake news para dizer que, para falar um pouco do contexto, né? A gente está num contexto de disputa com a direita, a gente está num contexto de disputa com as plataformas digitais, a gente está num contexto de disputa, quando a gente fala de comunicação popular, com esses veículos de comunicação que eles são, né, hegemonia na imprensa brasileira, né, quando a gente fala daquelas 5 famílias, né,
que controlam a imprensa brasileira. Então, a gente pode pensar que a gente está nesse contexto agora, de contradição, de disputa, que não é uma novidade de disputa, mas, ao mesmo tempo, como o tema está vindo com mais força, então, provavelmente, ele vai entrar num contexto de maior disputa mesmo. E esse é o cenário nacional, né? Assim, às vezes um pouco favorável no sentido da gente estar conseguindo se mobilizar um pouco mais e, ao mesmo tempo, desfavorável nessa constituição desse ministério e a própria configuração do Congresso, né? Que não é lá das melhores nesse processo. E aí, pautando um pouco isso, assim, o que é que a gente pode levar em consideração, né? Eu acho que uma das grandes lições, e aí eu diria da comunicação popular, da esquerda, né? Bia vai controlando meu tempo. Pensando muito assim, a gente já percebeu que muitas vezes a gente anda um pouco atrás relacionado à tecnologia, né? De fato, quem detém dinheiro, quem detém poderio econômico, né? Enfim, consegue lidar melhor com essa questão das tecnologias mesmo. Então, a gente se observa, assim, muitas vezes na comunicação popular, na comunicação comunitária, nos veículos mais ligados a movimentos sociais e tal, que muitas vezes a gente não tem, às vezes, o poder de deter um pouco esses avanços da tecnologia sendo usada de maneira errada, né? Disparo de notícias falsas e tal, esse processo todo de disseminação de notícias falsas e desse projeto político de desinformação. Mas um dos aprendizados é o quê? Para poder combater esse projeto político, a gente precisa produzir a nossa comunicação, né? Isso aí é um elemento indispensável, produzir a nossa própria comunicação, fomentar a comunicação nos nossos territórios, no nosso estado, né? Então, aí eu pensei em trazer alguns pontos, né? Diante desse cenário que a gente vive hoje, né? E que não são pautas de agora, tá, gente? São coisas anteriores, mas assim, comunicação pública, né? Quais são as nossas bandeiras enquanto comunicação? É a regulamentação da comunicação, é o fortalecimento da comunicação pública, é a democratização da comunicação, né? Então, talvez a gente trazer um pouco para perto essa bandeira de maneira mais prática, inclusive, eu percebo que às vezes a gente tenta dialogar com territórios, né, com o povo sobre isso, eu acho que às vezes está muito ainda no campo, né, distante, então, assim, um dos pontos é esse, né? Fortalecimento da comunicação pública, né? Democratização da comunicação, reivindicação de regulamentação, que não está atrelada exatamente à função de Rosa, porque isso seria uma coisa nacional, mas a gente tem como puxar, né, elementos para o Estado. A outra questão que eu diria seria o fortalecimento de iniciativas de comunicação local, né? E aí acho que mais no final eu vou falar um pouco para vocês como é que eu acho que a gente poderia ir provocando isso no mandato de Rosa. E aí, quando eu falo de iniciativas de comunicação local, são várias coisas, né? Pode ser um coletivo de comunicação, pode ser as rádios comunitárias, né? A nível de comunicação pública, voltando um pouco, a gente tem a TV Pernambuco, né? A Rádio Frecaneca, que não é exatamente estadual, né? Do Recife, mas, enfim, coisas, a gente tem exemplos e tem já espaços construídos, né? Que recentemente até vem dando alguns passos também nesse sentido de se estruturar um pouco melhor, que a gente pode incidir, né? Então, eu fiquei pensando muito nesses pontos, no fortalecimento da comunicação pública e nessa questão de outras iniciativas fora desse campo, né? Como é que a gente faz movimentos sociais, organizações populares, né? A sociedade civil, de maneira geral, se ver mais nesses espaços, dialogar melhor, né? E construir essa comunicação pública também, assim como também pensei já nessas coisas que já existem por aí, né? Essa semana, por exemplo, eu me reuni com alguns coletivos de comunicação que fazem parte de um mapa de comunicação independente, e aí eu fiquei olhando assim, e nossa, muita gente, muita iniciativa que já rola há bastante tempo, e que não tem fomento, né? É sempre uma luta muito grande por recursos. Uma das questões principais é essa, é recurso para se manter, para poder nascer e depois continuar existindo, né? E isso pode vir, sim, com política pública, com lei, né? E aí, para levar um pouco já, para a gente já ir debatendo, o que eu fiquei pensando muito é que são alguns pontos também que a gente pode reivindicar mesmo do mandato de Rosa, a gente pode construir coletivamente para que isso aconteça, né? Eu acho que, do ponto de vista político, tem muito a ver com ocupar espaços em que a comunicação está sendo debatida, né? Ocupar, fazer-se presente, construir essa luta, levar essa luta para dentro da Assembleia, porque a gente sabe que esse debate não é presente dentro do espaço da Assembleia, né? E eu acho que isso pode se dar muito com essa chegada de Rosa, já que a gente está aqui, inclusive, conversando. Então, acho que o primeiro ponto seria mais esse acompanhamento político mesmo, né? Levar a pauta
e acompanhar espaços, né? A outra questão que eu fiquei pensando muito é em relação à fiscalização, porque a gente pode entender, até acho que já vimos muitas notícias relacionadas à Prefeitura do Recife, por exemplo. Eu não lembro de ver muito relacionado ao governo do Estado, mas com certeza tinha. A quantidade de orçamento do Estado que é destinada para propaganda e publicidade, né? Enquanto às vezes a gente não tem nenhum incentivo para política de comunicação mesmo, iniciativas, ações. Então, assim, a parte do acompanhamento da pauta, mas também da reivindicação, né? Rosa também tem esse papel de reivindicar, de cobrar e fiscalizar também. Então, assim, vejo muito nesse trabalho de fiscalizar o que é que o governo do Estado está fazendo hoje por política de comunicação, né? O que é que a gente tem? Né? O quanto que é destinado para uma comunicação interna, que muitas vezes acaba sendo, talvez, uma propaganda de governo e menos informando a população, por exemplo, né? Para onde é que estão indo os anúncios do governo, quanto é que está sendo destinado. Então, assim, é um debate em massa também essa questão do orçamento, né? Orçamentária. E, por fim, eu fiquei pensando muito na questão dos incentivos, que eu acho que passa pela produção legislativa e também, né, aí a promoção aí de políticas, né, que podem ser fomentadas e tal. Nessa parte eu fico sempre muito em dúvida, até onde a deputada estadual vai e tal, né? Eu fiquei com muitas ideias aqui, assim. Mas um exemplo, assim, que eu fiquei pensando, que eu acho que pode ser uma reivindicação, assim, não exatamente isso, mas por essa linha, né? A gente está agora fazendo projetos para a Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei destinada à área de cultura. Sendo que, ao mesmo tempo, essa lei destinada à área de cultura, a área de comunicação faz muito uso dessa lei. Então, será que talvez a gente não pudesse também ter editais voltados para essa área, né, ou mais específicos, por exemplo? Eu não sei como é que a Rosa poderia incidir, mas eu fiquei pensando muito na gente criar legislações que pudessem garantir algum tipo de perspectiva nesse sentido. Então, pensei muito assim. Uma das nossas lacunas é essa justamente, né? Captação de recursos, editais, possibilidades de conseguir recursos para poder fazer o trabalho de comunicação para jornalismo local, né? Como Beatriz falou aí, né? O Brasil de Fato e tal. A gente tem algumas outras construções com movimentos sociais, mas a gente faz jornalismo popular, né? Enfrenta diariamente, inclusive, desafios para continuar fazendo esse jornalismo. Então, eu fiquei pensando muito em como a gente pode olhar, né, possibilidades, sei lá, fiquei pensando, será que a gente não tem como fazer um fundo de jornalismo, né, um fundo de comunicação popular, um fundo de comunicação comunitária, como é que Rosa poderia incidir politicamente e no âmbito legislativo sobre isso, né? Cobrar um pouco mais de direcionamento de editais, por exemplo. Então, eu vejo muito que, às vezes, a gente se encaixa em algumas possibilidades, mas que não necessariamente elas foram feitas para a comunicação, em um momento em que a comunicação deveria ser centralidade, né? Porque a gente já viu que sem a comunicação a gente não consegue avançar enquanto sociedade, porque se eu tenho um projeto político que se contrapõe, né, ao nosso, que coloca em xeque a credibilidade das informações dos veículos de comunicação, né, ele coloca em xeque, sei lá, por exemplo, a gente acreditar que a Covid existe, que a questão da vacina é importante, né? Então a gente tem de fato um problema que a gente precisa solucionar. Então eu fiquei pensando muito nessa questão do incentivo, e aí as meninas podem desenhar mais aí como é que talvez possibilidades de como seria isso, né? Creio que também enquanto mandato, né, de deputado estadual, há também a possibilidade de incidência na comunicação pública, né? Fiscalização, como é que está a TV Pernambuco, né? Eu tenho observado que tem dado passos e tal, tem se reestruturado, está sendo bem bonito de ver, inclusive. Mas aí eu fico me perguntando também como é que a gente pode incidir, né? Cobrar mais a presença, talvez, da sociedade civil, dos movimentos nesses espaços, né? E também a destinação de recursos para eles, né? E, por fim, uma coisa que eu queria fazer, que é muito um link, eu acho que eu perdi uma partezinha aqui que eu tinha anotado sobre essas ideias, mas qualquer coisa depois eu volto. Que eu tinha pensado muito é que a gente não pode deixar de fazer o link. Eu dei esse exemplo da Paulo Gustavo, por exemplo, né, que a gente, enquanto comunicador, está utilizando dessa política e já utilizou de muitas outras de cultura. A gente tem que ter a perspectiva de que comunicação, cultura e educação são áreas que estão muito atreladas, né? Então, a ideia que eu tinha pensado é também, será que a gente não pode pensar algo na perspectiva da comunicação, da educação, no sentido da gente incidir, né, em alguma coisa para a rede estadual de ensino de Pernambuco, sabe? Por exemplo, educação midiática, né?
A gente tendo consciência de tudo isso que eu já falei agora, né, pensando muito sobre esses assuntos, a gente pode entender que a questão da desinformação e da forma como a gente utiliza as tecnologias pode ser tratado dentro das escolas, inclusive, né, porque a gente já cria uma base aí para que esse assunto ele já seja tratado desde cedo, né. Então, eu fiquei pensando muito que incentivo, né, de recursos, né, possibilidades, oportunidades, né, e também não esquecer desse pilar mesmo, que seria comunicação, cultura e educação, porque eu acho que essas 3 áreas se casando, assim, eu acho que pode dar muito pano para a manga, assim. Então é isso, eu pedi a ajuda de vocês mais para desenharem possibilidades de como virar isso, né, uma ação de rosa. Mas eu acho que tem tudo, né? Incidência política, né? Acompanhamento e fiscalização, e essa parte da legislação mesmo, né? É isso, Bia. Eu não sei se como é que tá o meu tempo. Eu deixei porque acho que é um debate importante, mas se você quiser depois retomar, eu acho que vale a pena, assim. Talvez a gente abre, né, para um debate. Mas agradecer já, né, de pronto, essa provocação de Helena, já também com algumas questões que tu trouxe, né, a gente começa já a fritar a cabeça mesmo, né, em torno das possibilidades. É isso, assim, pensando nesse lugar, né, de deputado estadual que não executa, né, mas pode propor, pode fiscalizar, entendendo essas limitações, né, de uma deputada estadual. Mas importante demais trazer essa coisa do cenário nacional, né, as possibilidades, né, de levar a pauta, de pensar a publicidade e propaganda orçamentária no Estado, essas legislações, né, através de edital, a comunicação casado com a educação, né, porque a gente, quando debate comunicação, a gente está falando do direito de saber, né, então, e a gente sabe que nessa sociedade que a gente vive, né, o saber ele é poder, né? Então a quem está servindo, né? Quando a gente fala também da comunicação popular, né? Entende essa participação das comunidades, das pessoas, dos territórios, né? Que tem pouco acesso à internet. Agora pelo WhatsApp, né? O debate vem sendo outro, assim, né? E como potencializar essa ferramenta também que vem sendo mais debatida depois, né, da eleição de Bolsonaro, por exemplo. Gente, eu queria abrir para as inscrições, né? Eu acho que a gente entende esse lugar, né, como conselho participativo, como uma roda de conversa, de fato, né, onde todo mundo pode propor, pode também contribuir, né, com essa análise que a Helena trouxe. Mas eu queria pedir, né, também eu dei uma, meu computador está com problema, então eu estou com dificuldade aqui pelo celular. Que o Caio Rabelo compartilhou aqui essa questão de uma experiência, né, de uma oportunidade, que eu fiquei sabendo. Eu não sei se ele quer compartilhar essa experiência com a gente, mas Eu coloquei, essas inscrições estão abertas. isso eu coloquei mais porque a fala de Helena me lembrou isso. Aí é muito voltado para comunicadores hiperlocais, né? Então, comunicadores periféricos, enfim, comunicadores mais ligados aos movimentos sociais, para realmente facilitar o acesso a como fazer, né? A como pedir lei de acesso à informação, como fiscalizar o poder público, esse tipo de coisa. Eu acho muito interessante e as inscrições ficam abertas até dia 24, se eu não me engano. Então, Massa. tá fechando. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor, acho que é importante. Mas é isso, né? Esses materiais são importantes ser compartilhados de fato, porque às vezes fica muito restrito, né? Gente, as inscrições estão abertas, né? Ninguém se inscreveu, né? Mas eu acho que temos muito pano para manga, né? Através dessas provocações que a Helena nos trouxe. Não sei se alguém já tem alguma proposta. Aqui aparece tal de voinha. Então, acho que vai. Vocês estão me escutando? Sim. Então, fiquei assim, ela contemplou um bocado, assim, gratidão, resumida e flecheira. Licença, se pudesse se apresentar novamente, porque a gente estava tudo na relatoria aqui, tudinho. Sei que Tá, você se certo. apresentou no início, né? Mas se pudesse se apresentar novamente, a cidade também, o nome. Certo. Eu sou daqui do Recife, moro em Dois Irmãos, extrativista de açaí aqui na mata de Dois Irmãos. Inclusive, é uma questão também que eu fico pensando, né? Para a gente que é extrativista, produtor da agricultura urbana, não tem como certificar, né? Mas eu sei que aqui não é o canto. Mas, assim, muito boa, Helena,
a tua explanação, assim, contemplou um bocado de várias coisas, assim, né? Tu conseguiu organizar rapidamente, Flecheira. O que eu penso também, assim, quando eu penso nesse espaço de comunicação, gente, eu penso, assim, no empoderamento da comunicação oficial do governo, do Estado, tanto do Estado quanto da Prefeitura também, para comunicar, por exemplo, conscientização das pessoas contra a queimada, sabe? O reciclado. O Recife, assim, a gente até que tem vários pontos de coleta de lixo reciclado, mas isso não é divulgado. Não existe nenhum tipo de orientação mais profunda para a população, mesmo na mídia aberta, sabe? Então, eu também penso muito nesse lugar, sabe? Da gente aproveitar para não só enquanto Rosa, mas enquanto o governo do estado de Pernambuco está incentivando, né, que a população tome esses tipos de cuidados, né, de conscientização, ainda mais a gente vendo aí a questão climática que a gente está vivendo. Pelo amor de Deus, vai precisar chegar até onde para tomar uma consciência de uma necessidade efetiva de mudança de postura, né? Então, assim, vendo a comunicação mesmo como esse lugar formativo, né, da sociedade, assim, e sabendo o tamanho do desafio que esse processo, né? Assim, e aí eu fico pensando, Helena, se tivesse, assim, se o Brasil, de fato, pudesse incubar, né, também mais comunidades, né, de se formasse nesse processo, também seria muito rico, porque precisa dessa orientação também, né, acompanhada, assim, tem muita comunidade com muito saber, muito valioso, perdendo quase na geração aí com os avós que vão se embora e os netos não estão reconhecendo esse valor. Então, eu acho que é muito urgente, sabe? A gente está aí nessa geração da gente, a gente tem essa chance de fazer esse elo, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir fazer essa conexão com as nossas raízes e botar para a comunicação, gerar memória, né? Mais protegido a gente está. Né? Eu sinto, assim, a comunicação como uma proteção. Se eu estou fazendo o meu enredo no meu entorno, então ninguém vai chegar para mandar no meu, né? Então, assim, a gente se protege quando a gente comunica e quando a gente tem esse momento aqui de construção coletiva, sabe? Isso é um tesouro para toda a sociedade. Muita gratidão, todo o valor. Tamo junto aí. Muito obrigada, companheira. Acho que é muito importante. E, com certeza, esses espaços, eles nos servem também uma formação coletiva, né? Todas essas rodas de conversa que a gente está fazendo, esses conselhos participativos, a gente aprende junto, frita a cabeça junto, né? Pensa em ideias, sai daqui fervilhado, né? E depois a gente pensa em desdobramentos também, né, possíveis na vida concreta, porque às vezes aparecem demandas maiores, né? Assim, por exemplo, agora, essa necessidade da comunicação casada com a educação, né? Como é que a gente pensa no concreto, né? E aí, depois, pensar junto com os legislativos, com a comunicação do nosso mandato também, né? De como a gente leva isso para a vida concreta, né? E leva para a Rosa também, propor para o Estado. Gente, estão abertas as inscrições, eu não vou nem deixar mais inscrição, porque estão em poucas pessoas, né? Eu acho que fica muito tranquilo esse fluxo de informação. Então, não sei se mais alguém quer falar. Vi que chegaram novas pessoas, né? A gente começou mais cedo, mas quem quiser também compartilhar a sua vivência mesmo no seu território, né, em relação a essa temática, compartilhar alguma realidade, eu acho que também é super válido, importante, porque a gente compartilhando essas experiências, a gente consegue também pensar o que existe em comum, né, nos diversos municípios do estado e pensar melhor de uma forma mais coletiva, né, e propositiva. Clailson, Caio, Evandro, Lara, Maria Bethânia. Chegou uma galera aí. Helena, se tu quiser trazer mais alguns elementos também. Eu acho que essa fala da companheira... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Como é o nome dela? Diz de novo para mim. Oi? Travou aqui. É Rafa. Oi, Rafa! Eu acho que é muito isso, né? Porque não tem... Isso que eu falei agora, isso que a gente está debatendo aqui, não tem como acontecer sem política pública, sabe? Não é uma coisa de intervenção de recursos internacionais e que a gente vai mudar. Não existe assim, essa possibilidade, porque
E essa perspectiva que Rafa traz é ainda mais interessante, porque, veja, como é que a gente investe também na comunicação para dentro da estrutura do Estado, no sentido de que ele fique mais acessível para a população, né? Isso também é comunicação, né? Porque quantas políticas aí elas já são feitas, já estão disponíveis, quantos serviços, e que muitas vezes a gente vê que ele não está sendo efetivo porque a população simplesmente não sabe como acessar, né? Isso também é uma pauta de reivindicação, que eu acho que faz parte daquilo que eu falei sobre cobrar, fiscalizar o Estado, né? Então, acho que pensando muito na função de Rosa também, relacionada a isso que Rafa falou, em relação à fiscalização, né? E que parece tão óbvio, né, gente, assim, que seja acessível, né? Mas não acontece, né? Valeu, Helena. Eu acho que rola ficar nesse bate e volta, né? Acho que a Helena está aí para trocar essa ideia com a gente mesmo. Eu vou passar a bola agora para Caio. Boa noite, gente. Primeiramente, me apresentando aqui, porque eu fiz aquela intervenção só para esclarecer a respeito do negócio da Abrage, né, do Fiquem Sabendo, mas eu sou Caio Rabelo, sou cientista social de formação, mas gosto muito do tema, assim, tanto de políticas públicas em geral, como comunicação pública. Acho que é um tema que me fascina, de certa maneira. E aí, assim, em relação ao debate que foi feito aqui, eu queria super parabenizar a Helena, não só pelo trabalho que o Brasil de fato faz, mas, enfim, pela interação que está tendo com o Mandato de Rosa, pela fala dela. Acho que eu concordo em tudo com o que ela falou, né? Mas, assim, o que eu teria de trazer para a contribuição é mais na linha de pensar a interação do mandato com o governo, né? Com o governo Raquel Lira, e aí pensar no que está acontecendo na pauta de comunicação do governo. O governo agora está com um projeto chama Ouvir para Mudar, se eu não me engano, né? Que é um projeto de escuta da população, e eu acho que isso abrange muito a questão da comunicação pública. E aí eu fico pensando em como esses processos participativos muitas vezes são tragados pela burocracia estatal, e eles são reempacotados e vendidos como se tivesse havido um processo de escuta de fato, né? E aí a gente fica, essa ideia veio da população, mas será que veio de fato? Eu acho que o papel de um mandato legislativo é muito chegar junto desse processo para poder fiscalizar se de fato as demandas da população, quem é que está participando desses momentos participativos também, porque muitas vezes existe um insulamento, né? O governo só ouve quem quer, ele delimita a população que pode participar daquele momento para ouvir o que ele quer e fazer o que ele quer, né? Então, eu acho que é uma coisa importante de incidir sobre esse processo participativo em específico, né? E aí, em relação a outra coisa que eu queria contribuir, é só sobre o que a Helena falou sobre a educação, né? Sobre o papel dessa educação cívica e tal, dessa conscientização para a educação midiática, né, que tu falaste, Helena. Eu acho que é essa questão da educação midiática, porque existem muitas experiências exitosas em vários países, assim, de reduzir, né, o consumo de fake news e o consumo de desinformação através da educação. Eu era um pouco cético a respeito disso, né, porque a nossa vida está tão plataformizada hoje em dia que é quase impossível você escapar de fake news e de desinformação, mas existem estudos que mostram que isso é eficaz, né? Então, assim, a gente trazer isso do ponto de vista da interação do mandato com as políticas de ensino médio, que é a fase que você está desenvolvendo a sua consciência crítica, né? Eu acho que é importante. E aí trazer isso até numa perspectiva crítica ao novo ensino médio, porém sabendo que foi uma coisa meio inevitável, né? Acabou sendo aprovado o novo ensino médio num modelo reduzido, né? Porque agora a gente está com 80% da carga horária para o antigo ensino médio e 20% para as eletivas. Então, poderia ser um ponto de incidência, né? Pensar essas eletivas para o desenvolvimento de uma consciência crítica, de uma comunicação, de uma educação mediática, como a Helena falou, né? Muito bom. Obrigada, Caio. Não sei se a Helena quer trocar uma bola em relação a isso, ou se a gente passa para mais alguém. Eu acho que passa. Passa Tá aí, bom. depois. Vou juntar algumas. Evandro. Aí, se puder se apresentar, a cidade. Boa noite, minha gente. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Caio. Boa noite a todos, né, aí presente. Meu nome é Evandro, sou aqui da cidade de Bom Conselho, um jovem, LGBT, movimento sindical, vem aí sempre aí levantando essa bandeira.
e também a organização também do LGBT para fortalecer. Os mandatos, eu não tive como acompanhar vocês, né, porque eu estava aqui também em outras atividades, né, a gente está aqui no nosso sindicato fazendo um grande mutirão, né, onde todos estão tendo a chance de tirar sua documentação, tirar a sua segunda via, e a gente está aí nessa grande correria. Mas eu vejo, né, nesse mandato aí, a grande apresentação, né, desde já quero parabenizar a deputada, né, que sempre vem aí levantando a bandeira, principalmente da juventude, onde a gente sabe que é muito importante. E também defender também a educação, né, porque a gente sabe que sem educação, sem escola, a gente não chega em nenhum espaço, né? E um grande debate que a gente vem debatendo falar sobre a importância da educação é saber que onde a gente fica uma grande tristeza é ver aonde poucos é que vem defendendo a educação. E sabendo, pode ser deputado, pode ser prefeito, pode ser vereadores, e onde para saber aonde eles estão, eu tenho certeza que eles primeiro passaram numa sala de aula, né? Então, a gente fica triste de a gente ver onde a gente vê governo, a gente tira para o municipal, né, aqui na minha cidade. Eu não sei o que vocês, companheiros, conhecem, Bom Conselho, eu já ouviram falar, né? E a gente vê a educação aqui onde poucos professores são valorizados, né? E isso a gente vem lutando para que os direitos dos professores eles possam sim ser garantidos, né? E a gente vê aí que nós temos um governo, o presidente Lula, que vem aí defendendo a educação, e a gente vê aí, a gente fica triste também, né, que a gente espera uma coisa de, não estou aqui para atacar o governador, mas se a gente vê uma governadora que às vezes a gente vê que botar ainda o pé atrás para a educação, né? Mas desde já eu quero parabenizar a todos, né? Eu ainda não tive prazer também de estar participando de todos os conselhos, né? Porque a gente fica aí nessa correria, mas desde já quero agradecer a cada um de vocês pelo espaço e para que a gente possa estar aí fortalecendo a nossa juventude, fortalecendo também o nosso movimento, né? Porque o nosso movimento precisa também, né, de mais apoio, onde a gente vê aí a grande luta, né, da juventude, a grande luta também dos LGBT, né, porque a gente vê que ainda tem pessoas que ainda têm medo de levantar a bandeira, né, e eu ainda falo e vejo que a gente ainda precisa também focar nas cidades pequenas, né, porque a gente vê várias cidades pequenas que ainda não têm um apoio, né, de governo, ainda não tem um apoio para que a gente possa levar para a cidade e falar um pouco quem sou eu, o que é LGBT e na língua popular, o que é ser gay. Nessa palavra o pessoal ainda tem medo. Então a gente precisa de um levantamento, eu não sei se vocês concordam comigo, para que a gente pudesse estar levando para a cidade pequena, porque a gente vê aí de muito preconceito e a gente vê aí todos os dias várias pessoas que são tiradas a vida. Então, gente, muito obrigado a cada um de vocês e vamos em frente e vamos à luta. Muito obrigada, Evandro. É muito importante a sua participação, né? Não só nesse conselho participativo, como nos outros também. Queria chamar agora a Maria Bethânia, né, que também se inscreveu. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Bethânia, eu sou liderança comunitária aqui numa comunidade do Novo Caxangá, uma comunidade que fica na zona oeste do Recife. Sou representante também do Preseis, fui sindicalista por 10 anos, sou de movimentos sociais, militante do SUS, sou agente comunitária também de saúde. E aí, o que me interessou nesse conselho participativo quando fala da questão da comunicação, né? A gente sabe que informação é poder, né? E eu sinto muita falta
né, dessa interação com as comunidades, né? O nosso povo, ele precisa, né? A gente precisa de informações, né, verdadeiras, de informações que possam trazer. A gente sabe a importância da informação, da comunicação, para chegar na cabeça das pessoas, nas mentes, né? A gente sabe o quanto a gente foi, nos últimos tempos, agora, bem próximo, graças a Deus, que a gente saiu desse pesadelo que a gente estava vivenciando, né? E a gente sabe que isso tudo a comunicação, ela teve um papel importante na destruição, inclusive, né? Da verdade, né? A gente viu aí o que foi disseminado a partir das mídias, né? Das redes sociais, o quanto elas têm sido prejudiciais, né? Em todos os aspectos. E a gente sabe que um povo bem formado é um povo empoderado. Quando a Helena falou aí a respeito da questão da cobrança, né, que é feita, inclusive aos parlamentares, né, e eu já aqui já deixo a minha gratidão pelo convite, né, pela essa oportunidade de estar participando desses conselhos, que infelizmente a gente não vê nos outros mandatos, né? Esse mandato de Rosa traz essa possibilidade de escuta, né? Em vários segmentos, e isso é muito importante. E infelizmente, né, o que a gente vê das gestões, principalmente as gestões majoritárias, vamos dizer assim, né, de Estado, do município, é justamente o contrário. É uma informação que traz, inclusive, um poder de manipulação da população. Ou seja, muitas vezes ela vê uma coisa, mas ela, pela falta de informação e de conhecimento da própria educação do nosso povo, não vê o que está por trás dessa imagem, né? O daquilo que eles estão divulgando, por trás daquilo que eles estão... Eu agora mesmo estava vendo ali uma reportagem sobre a questão do maior parque urbano aí que o Recife vai ter agora, né? O prefeito estava lá assinando a ordem de serviço, né? E a gente vê quantos debates estão por trás dessa construção desse novo parque urbano, que vai ser o parque maior da América Latina, do Brasil, sei lá o quê, né? E a gente vê o que está por trás de tudo isso. Mas, infelizmente, a nossa população, ou quem está vendo, diz: ai, que obra maravilhosa, fantástica, prefeito maravilhoso, está fazendo a coisa linda, não é? E, em contrapartida a isso, a gente vê o que tem, o quanto tem sido devastador, inclusive, para algumas pessoas que moram naquela área ali. Porque eu lembro lá no Preseixo, quando eu estava há uns 2 anos atrás, inclusive no período da pandemia, houve um debate sobre essa questão da construção desse parque do Aeroclube, e um vereador, né, que é rico, que mora na Avenida Boa Viagem, falava da importância da gente ter um parque ali na zona sul da cidade, como o Parque da Jaqueira, porque a zona sul do Recife não tinha um parque com aquela importância, com aquela magnitude que era o Parque da Jaqueira, ou seja, a zona sul do Recife, onde moram, né, entre aspas, a maioria da população rica da cidade não tinha acesso a um parque como o Parque da Jaqueira. Mas para a população que está vendo isso, né, são os signos, né, o significado da linguagem. Então, a comunicação ela é fantástica, ela é importante demais. E eu como educador em saúde, né, o agente comunitário, ele é esse educador em saúde, eu sei o quanto a minha informação, enquanto a comunicação, a minha interação com a comunidade fez a diferença na vida dessas pessoas. Foi transformador isso, né? E hoje, infelizmente, a gente está sendo levado, enquanto trabalhador, enquanto esse agente político transformador nas comunidades, o nosso papel está sendo desconfigurado, propositalmente, lógico, né? Porque eles não vão querer nos dar esse poder, e esse poder é nos tirado. Então, eu acho que essa discussão é fundamental, né? Para, inclusive, a gente
transformar a visão, né? A visão de mundo que essas pessoas têm, o modo como elas se relacionam com, com vários aspectos, inclusive com o aspecto político, né? Porque, como a Helena falou, se o nosso povo não sabe do seu direito, como é que ele vai cobrar o seu direito, né? Então, assim, a informação é tudo, a comunicação, ela transforma tudo, né? A gente sabe que desde o início do mundo, né? O que foi feito, o que a comunicação foi capaz de fazer com o homem, não é? Então, se a gente for lá para uns contextos históricos, né? A gente vai ver o quanto foi transformador isso. Então, assim, parabenizar já, porque eu falo demais, gente, mas então, já parabenizando o mandato de Rosa por esta iniciativa desses conselhos e de trazer essas temáticas, mas dizer que é desafiador, né? E aí pensar e assim, como a gente pode pensar que através do mandato a gente pode trazer estratégias para melhorar é, a comunicação a comunicação para chegar até o nosso povo, que eu acho que a gente só vai conseguir criar consciência de classe, conseguir fazer a transformação que a gente quer e precisa para o mundo se a gente melhorar essa comunicação. Ela precisa chegar de maneira mais verdadeira, né? A gente tem um enfrentamento aí muito sério com essa questão das redes sociais, das mídias, né? Que, inclusive, Obrigada, só Betânia. para concluir, Concluí. é muito prejudicial, inclusive, que, como o Caio falou, tudo hoje é feito a partir das plataformas digitais. Aí eu deixo a pergunta no ar. É, como é que, se isso tem melhorado ou tem piorado a vida do nosso povo? Porque existe a tal da fila virtual, do analfabeto digital, e ele é altamente prejudicado quando ele precisa acessar essas plataformas e nem sequer ele sabe como usar esses meios para poder conseguir acessar seus direitos. Então, é essa a provocação que eu queria deixar aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Betânia também estava participando essa semana, né, lá no nosso gabinete, que a gente chama do gabinete aberto, né, Betânia? E a gente recebeu algumas comunidades, né, mais uma vez essa semana. É uma prática que a gente vem desde o início do mandato, né, desde o começo do ano, e que a gente também trocou muitas ideias, né, proposições, encaminhamentos importantes, sendo mais um instrumento, né, de diálogo, de escuta, e de fiscalização da própria população, né, participação efetiva. E, mais uma vez, aqui nesse espaço, a sua presença é super importante, assim. Gente, não tem mais ninguém inscrito, mas eu queria passar para a Helena. Eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Vocês fizeram algumas provocações, eu acho que a Helena, como sendo a nossa referência, né, nossa provocadora hoje, pode nos ajudar também. E dizer para vocês que a gente também está aqui, né, com a Vanessa nos ajudando na relatoria, eu também estou aqui anotando alguns pontos importantes, né, que com certeza a gente vai sair daqui com um bom plano de trabalho, ao menos que inicial, né, para dar conta nesse finalzinho do ano e ao longo do mandato. Helena. Massa, gente. Relatoria valiosa, né? Eu anotei alguns pontos aqui para não me perder, né? Porque foram várias falas. Primeiro, pensando um pouco nessa perspectiva que Caio tinha trazido aí da educação, né? Eu acho que a gente tem que ter muita consciência, e que conversa com a fala de Maria Bethânia, mais no final e tal. A gente tem que ter consciência que quando a gente fala de comunicação, né? Que nem eu falei, tem esse link, comunicação, cultura, né? E educação, mas quando a gente fala de comunicação, a gente já está, de certa forma, falando de educação e pensando muito numa perspectiva sobre as tecnologias, né? Quando Maria Bethânia fala aí dessa questão do analfabetismo digital, é porque isso é realmente uma questão para a gente que se somou já a outros processos de analfabetismo, né? De certa forma. Mas o que eu queria frisar é que, veja,
Hoje em dia, por exemplo, como é que vocês se informam? Acho que é uma pergunta muito importante. Como é que vocês se informam? Vocês já chegam... A gente já não tem mais tanto jornal impresso, né? A gente já não vai mais nos sites atrás. A gente se informa por meio das redes sociais, né? Que muitas vezes a gente nem sabe usar, a depender de uma perspectiva geracional mesmo. E isso tem muita relação com a própria juventude, né? Porque, veja, existem várias gerações aqui na reunião de hoje, no encontro da gente, pessoas que têm a maior dificuldade, às vezes, para mexer, né, no celular, nas redes sociais, na internet como um todo, enquanto aqui tem gerações que já nasceram nesse mundo, né? Então, assim, quando a gente fala de comunicação, é também pautar a tecnologia. Então, se eu levo a educação mediática para dentro das escolas, para dentro dos espaços, né, que seja mais acessível para a população, obviamente eu estou contribuindo, né, para um processo de acesso à informação mais qualificado. Eu percebo que a gente avançou na tecnologia em parte, porque quando a gente vai pegar os dados... Eita, eu tinha até separado os dados aqui para a gente, mas depois eu posso trazer. Quando a gente vai ver os dados de acesso à internet, a gente vê que ainda é muito precário o acesso à internet de qualidade, né? Então, às vezes a gente tem essa percepção de que a gente avançou muito na parte do acesso à internet, mas isso é uma mentira, né? Assim, quem acessa hoje, de fato, né? É um público mais restrito, é um público que já tem acesso, né, a outros direitos a mais, assim, não é uma coisa generalizada, nem todo mundo tem acesso à internet e à internet de qualidade, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, né, de qualidade, mas ao mesmo tempo a gente ainda consegue lidar com ela, porque a vida ela já não tem girado um pouco sem ela, né? Mas aí, que tipo de relação a gente tem hoje com as redes sociais e com a tecnologia? É uma relação precária, muito pelo esse acesso, né? Às vezes a gente recebe uma notícia que a gente não sabe verificar se ela é falsa ou não, porque simplesmente a gente não consegue ter internet suficiente para abrir o link e conseguir ler ela toda, por exemplo. E também, do ponto de vista da própria educação, né? Para que eu uso a internet hoje? Para rede social, mas às vezes a gente deveria usar para fazer uma pesquisa, para acessar outros tipos de conteúdo, utilizar para o benefício da nossa vida mesmo. Então, quando a gente fala de educação mediática, tem muito a ver com isso, né? Com o uso também da internet, né? Com o uso das tecnologias. É uma coisa muito ampla. Gosto muito quando Betânia fala desse processo de que tem comunicação em tudo, né? Eu, como jornalista, uma vez estava conversando e eu falei assim, eu me sinto muito comunicadora quando eu consigo organizar as frutas na minha geladeira e eu lembro de comer as frutas, sabe? Às vezes não é nem uma matéria que eu escrevi, mas é sobre o quanto que essa comunicação está presente em tudo na nossa vida, até para comunicar para a gente mesmo. E aí eu falei um pouco da educação, mas também vocês percebem que esse assunto, ele atravessa diretamente a juventude, né? Então, mais uma vez, por isso que é massa que a gente ligue com esse processo da educação, né? E pensei também muito na fala de Betânia, assim, no sentido também de que assim, a gente quer o povo informado, né? Veja só, quando a gente fala muito da comunicação e do quanto que a gente tem grandes veículos de comunicação, né? Na imprensa brasileira, que eles são controlados por pequenas famílias, famílias brancas e ricas, né? A gente pode entender que essa comunicação ela vai sair com essa identidade, né? Então, na hora que a gente senta aqui e para pensar que tipo de coisa a gente pode propor e incentivar a comunicação territorial, local, comunitária, comunicação popular, veículos de comunicação que visam, né, se comunicar com a classe trabalhadora, a gente pode entender que a gente está subvertendo essa lógica, né? Então, mas isso ainda, digamos assim, é feito, Bia falou aí, a gente pode sair hoje daqui talvez plantando sementes, né? Para depois ver como é que a gente pode, né, de fato, fazer elas nascerem, né? Eu tinha até visto até um comentário aqui, acho que foi no chat, falando muito, por exemplo, das rádios comunitárias também, né? Então, uma dessas coisas é a gente, quando eu falei de recursos, da gente pensar, né, incentivo à mobilização de recursos para as iniciativas de comunicação, né? Nessa perspectiva que eu falei, também pensando muito nas rádios comunitárias, pensando muito em espaços que já existem, que estão aí, né, sofrendo para poder se manter a população informada, né? Aí só, enfim, para passar para vocês novamente, uma coisa
a gente tem uma experiência, né? A gente teve uma experiência, foi uma parceria do Brasil de Fato com a campanha Mãos Solidários, o MST, né? A Federal, em que a gente fez um curso que se chama Agentes Populares de Comunicação. E nele ele tem um modo que se chama assim: a nossa história deixa que a gente conta. Por que a gente queria falar isso? Que era porque a gente achava que os territórios eles devem contar as suas histórias com a sua cara, né? Com a sua identidade, né? E a gente, nessa formação, a gente usava um tripé, que eu falei muito aqui, comunicação, cultura e educação, mas nessa formação a gente usava muito o tripé, que era comunicação, história, né? E educação, porque uma reflexão que a gente fez é que nossos livros de história, por exemplo, eles se baseiam muito na imprensa, né? Às vezes se baseiam em registros históricos. Como é que tem sido feito esses registros, né? E como é que no formato do livro de história ele chega nas escolas também? Ele chega de outra maneira, né? Ele chega às vezes contando narrativas que a gente precisa que sejam alteradas. Então, só para falar a vocês assim, né, usei esse exemplo para ressaltar muito a importância da gente ir pensando como é que a gente mobiliza, né, essas iniciativas, né? A gente faz de Pernambuco, né, um estado propício para que isso aconteça, né? Eu acho que, enfim, como eu falei, acho que nem todo mundo estava no começo, mas esse ponto da gente pensar no mandato de Rosa como esse lugar que acompanha a pauta e que leva a pauta para a Assembleia é um ponto, né? A reivindicação dessa pauta enquanto importância para o governo, né? E tá, ó, como é que tá isso, como é que tá fazendo, ó, né? Fiscalizando o orçamento, essas coisas. Eu acho que é muito, muito essencial mesmo. Eu queria ouvir vocês, mas também, assim, algumas pessoas já falaram, né? Mais da realidade mesmo de vocês, como é que vocês veem esse debate encaixado na rotina de vocês, né? No dia a dia. Eu acho que pode também trazer novos elementos, assim, sabe? Inclusive para a relatoria, porque a gente pode ter um pouco mais também de dimensão. Maravilhosa. Gente, só antes de passar para Maria Bethânia, que se inscreveu de novo, queria trazer um pouco disso que acho que foi Caio que perguntou sobre o ouvir para mudar, né? E é isso, assim, a gente também está fazendo esse processo de fiscalização, né, dessa metodologia, né, que o governo do estado está utilizando, mas que ainda é um pouco inicial, né? Esse ouvir para mudar ainda está acontecendo, né, em todo o estado, em algumas regiões do estado, mas que, claro, né, a gente entende também que existem várias dificuldades assim dentro da Alep. A gente está como oposição, né? Então, essa característica de fiscalização é ainda mais assídua, né, nesse processo de entender, né, como é que está essa questão do recurso público, da comunicação com a sociedade e da própria comunicação também com a Assembleia Legislativa de Pernambuco, né, que vem apontando vários desafios de não abertura de diálogo. Então, chega a ser um pouco também estranho, né? Ao mesmo tempo que o governo do estado está se colocando com esse programa, né? Programa não, esse projeto, né? De ouvir para mudar, rodando o estado, dizendo que está escutando a população, mas ao mesmo tempo não escuta, né, os deputados, a própria Assembleia Legislativa de Pernambuco como um conjunto que representa o povo pernambucano também. É claro que a gente está acompanhando e com certeza a gente vai em breve se posicionar sobre isso. Maria Bethânia. Oi. Desculpa que a CS não termina de trabalhar não, sabe? Estava recebendo aqui uma pessoa. Vê só, o que eu queria trazer em relação a essa questão das mídias e de estratégias, né, que a gente pode estar pensando. E lá atrás, quando a gente estava antes da pandemia, inclusive uma participação muito forte do pessoal do MST, do Armazém do Campo, foi a questão dos cineclubes, né? Que infelizmente a gente não chegou a implementar aqui na comunidade. Mas outras comunidades implementaram, a gente chegou a participar de algumas ações, né, de alguns eventos, algumas atividades do cineclube, que eu acho que é bem interessante, sabe? Eu acho que através da arte, do audiovisual, a gente consegue uma comunicação bem eficaz. Então, eu acho que, assim, se o mandato, né, puder pensar nessas estratégias, como a gente pode ampliar e chegar até as comunidades,
essa questão do cineclube, das bibliotecas mesmo, das rádios comunitárias, que eu acho que é interessantíssima a questão das rádios comunitárias, e mesmo desse trabalho, como a Helena falou, né, não sabia, mas a questão dos agentes populares, pensando na questão de comunicação e com outras temáticas, né, com várias temáticas, né. Inclusive, eu fiz uma fala esses dias que a gente estava, durante o processo de eleição, da disputa da lei eleitoral, a gente tinha travado a gente travou, né, uma luta muito forte em relação à questão da eleição, né, do genocida, né, e a gente sabia que a gente precisava trazer de volta um governo que fosse progressista, que abrisse esses canais de comunicação com a população, e a gente viveu os anos tão duros, né, tão difíceis, em que isso também foi muito usado, como eu falei, mais de forma ruim, né? A gente retrocedeu bastante, que foi a questão dos comitês populares. Aí uma pessoa falou, não, mas esses comitês eles só se formaram durante o processo eleitoral. E aí, assim, eu fiquei assim muito chateada, fiquei triste, porque eu realmente acreditei que a gente pudesse dar continuidade a esses comitês e, através dele, a gente traçar os conselhos participativos dentro desses próprios comitês ou de segmentos, né? E eu acho que um desses segmentos deveria ser o de comunicação, porque eu acho que, como eu falei, é fundamental para a gente vencer aí todo esse fascismo, todo esse retrocesso que a gente viveu nos últimos anos. Então é isso. Obrigada, Betânia. Muito importante essas ideias. Evandro Oliveira. E aí, na fala de Evandro, gente, eu queria... Maria, teu microfone abriu. Não, eu somente gostaria de saber... Eita. Só um instante, Maria. Queria pedir para que... Eu vou passar a palavra para a Maria, porque eu acho que ela não falou ainda, depois eu passo para a Evandro para retomar a fala. Mas na fala de Maria, eu queria encerrar as inscrições, e aí quem quiser se inscrever, se inscreve, tá? E aí, na fala de Evandro, eu encerro. Pode falar, Maria. Maria, teu microfone está fechado. Desculpa, liguei. Boa noite. Faz pouco tempo que eu faço parte Maria, do movimento... se tu pudesse apresentar também a cidade, se tu faz parte de algum movimento, teu nome. Desculpa. Tá. Boa noite para todos. Eu sou de Trindade, Pernambuco, faço parte do MST dos Sem Terra da Serra Preta. Então, eu gostaria de saber como participar de alguma coisa, de ver alguma coisa nova, de ver alguma apresentação que eu não vejo. Então, eu vejo fora tantas coisas bonitas, tanta apresentação do MST, e aqui na nossa região é tão dificultoso. Por que é assim aqui? Por que é tão difícil as coisas para aqui? Porque tudo fica mais difícil. Só essa minha fala. Obrigada, Maria. Existe só... Vai, Ivan. Não, deixa eu responder logo, porque a gente divide por parte. A gente, nesse espaço, né, a gente está tratando do Conselho Participativo do Mandato de Rosa Amorim, né, nossa deputada estadual. E aí existem algumas limitações, né, do que é o movimento e o que é o mandato. Mas a gente eu vou pegar seu contato, você fez a inscrição, né? Vou pegar seu contato na sua inscrição que você fez do Conselho Participativo e vou conversar melhor e também dialogar com as direções, né, da sua região, para a gente poder entender o que acontece e, com certeza, né, fazer avançar, que é tudo que a gente quer, né, fortalecer também o MST, mais os movimentos populares, né, que são da esquerda, né, que sabem defender, né, o povo pernambucano. É isso. Vou passar para Evandro agora. Olha, de novo. Gente,
Eu vendo aí a fala de todos, desde já parabenizo novamente cada um de vocês. E eu vejo, né, de estar tendo esse mandato de Rosa, tendo aí esse grande espaço para todos os movimentos e a escuta, né? Isso é muito importante a gente levar a escuta para esses municípios. Mas também, eu acho que a gente precisa também avançar mais um pouquinho para que a gente pudesse escutar a população da zona rural, né? Onde a gente está tendo uma grande perca de escolas rurais, né? Eu não sei como vocês veem isso, mas eu vejo aqui pelo meu município várias escolas rurais sendo, né? E a gente vê aí a grande dificuldade de você levar criança para os distritos, né? A gente já vê uma grande dificuldade, por quê? Porque mal a gente tem estrada, mal o município olha para as zonas rurais. E onde a gente tem um espaço de a gente ter escola nas comunidades, de a gente poder levar as crianças e fortalecer mais ainda as comunidades rurais, né? Eu digo isso porque o nosso município perdeu muitas escolas rurais, onde a gente vê que o governo pensa apenas no distrito, apenas na cidade, e vem aí esquecendo as zonas rurais. E agir onde a população, onde as comunidades não tem vez e nem tem voz, né? Então, assim, a gente precisa também escutar as zonas rurais, a gente precisa fortalecer, porque não só fechar a escola, mas também onde a gente vê poucas comunidades que tem um agente de saúde, né? A gente sabe que é muito importante nas comunidades a gente ter um agente comunitário, porque vem fortalecendo e a gente sabe o que as comunidades rurais vêm passando, né? Eu digo isso porque fui muito colaborador da Pastoral da Criança e a gente vê um grande trabalho que a Pastoral da Criança vem fazendo junto com a igreja e a gente vê a necessidade, a gente vê o que as pessoas vêm passando. Então, a gente precisa também levar um conselho para as comunidades rurais para que a gente possa escutar e ver a necessidade das pessoas e ver o que a juventude vem passando. E a gente sabe que a gente vem tendo uma grande perca de jovem, né? Que a gente também precisa escutar a juventude para que a gente não possa perder a juventude. E a gente vem perdendo muitos jovens no campo, né? E a gente sabe que a gente tem o lema: se o campo não planta, a cidade não janta. Então a gente tem que ver isso e a gente tem que analisar. Muito obrigada, Evandro. Eu acho que essa sua fala de trazer, né, sempre relacionado aos outros municípios, né, principalmente os pequenos municípios, acho que é sempre importante, visto também, né, que Rosa vem da cidade do Agreste, que vem trazendo, né, com muita força também essa questão, apesar de Caruaru, né, ser também ali muito próximo, esse giro, né, no estado inteiro, que eu acho que vocês estão acompanhando pelas redes sociais, né, a gente vem escutando muito isso, né, em todo o estado, e com certeza, né, vem sendo também algo que a gente vem colocando como central, né, quando a gente pensa projetos de lei, quando a gente pensa em processos de fiscalização, né, de cobrança, né, para os municípios em si, mas também para o olhar do Estado, né, que pode executar também todos os recursos, né, estaduais. Gente, para finalizar, queria perguntar se a Helena ainda queria dar uma palavrinha ou não. Eu não quero, assim, acho que não tem mais nada por hora, mas eu queria agradecer mesmo de estar aqui, assim, agradecer a todo mundo que está participando, e queria me colocar à disposição para a gente continuar debatendo comunicação. Eu creio que, inclusive, né, esse debate aqui no Conselho ele vai perdurar e tal, quem sabe daqui a pouco a gente não está em algum processo aí dentro da LEP, voltando, reivindicando lá também. Então, é isso, e queria dizer que
que espero que essa conversa aqui da gente seja uma semente mesmo. Acho que tanto para pensar isso dentro do mandato de Rosa, quanto para vocês olharem nos territórios de vocês, o que é que vocês acham que pode ser potencializado a partir disso, sabe? Do que a gente conversou aqui, né? Então é isso, me coloco à disposição e agradeço. Obrigada, Helena. Agradecer também sua presença nessas provocações. Acho que a gente aprendeu muito aqui coletivamente hoje. E também no Brasil de Fato, por ser esse instrumento político super importante, né, na sociedade pernambucana, no Brasil, mas em Pernambuco em especial, Pernambuco, nosso país. Não só no impresso, né, como nas redes sociais, de toda forma, em todo lugar. E para finalizar, gente, também queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que esse é um primeiro espaço, de fato. Eita, o microfone está aberto, Maria, vou fechar aqui. Esse é um primeiro espaço, mas que a gente quer dar continuidade, né? O nosso grupozinho lá do WhatsApp, a gente não quer que só seja um grupo do WhatsApp por si só, a gente quer, de fato, montar um grupo de trabalho com vocês. O que é esse grupo de trabalho? Aqui vai pensar junto, vai elaborar, né? É muito limitado o trabalho de uma deputada estadual, porque essa questão de propor, né? Isso quer dizer que ela pode propor enquanto deputada, mas a sociedade tem que continuar pressionando, né, a execução do governo do Estado. Então, a gente pode pensar ações conjuntas, né, mais na frente, né, após fazer esse protocolo, né, de projetos de lei, a partir das propostas que foram colocadas aqui. E também conto com a participação contínua de todo mundo, né, reafirmando mais uma vez aí essa fala. Queria tirar uma fotinha, né, final com vocês, né, e dizer também que em breve a gente vai ter um espaço presencial, né, a gente vai dizer em breve a nova data. Espero que a gente sempre traga mais pessoas, né, e de fato popularizar cada vez mais esse debate, né, da comunicação. É de se dizer como um comunicador, uma comunicadora popular, né, fazer esse trabalho de formiguinha, que a gente chama também de trabalho de base, né, mas é uma comunicação social, né, que traz aí uma função dentro dos seus territórios, das suas comunidades. Alguém queria falar? Não, era justamente isso. Eu ia te perguntar sobre esse encontro presencial que eu vi no Conselho Participativo da Saúde, né, do mandato, e aí você tinha falado que ia haver um encontro presencial, acho que tinha pensado no Normandia, não é isso? Isso, talvez mude um pouco o lugar, né? A gente está reorganizando isso, mas a gente vai divulgar ainda esse mês. A ideia é essa. Mas em breve a gente vai, né, compartilhar isso com vocês, com certeza, porque é para apresentar também esse plano de trabalho, a gente ainda vai organizar essa sistematização, né? São 18 conselhos participativos, e a gente está nesse processo também, não só da escrita, né? Porque não é algo só escrever e fazer, né? É pensar, elaborar, articular. Então, organizar esse acúmulo, né, para apresentar um bom material para vocês, para a gente pensar um desdobramento importante, organizar melhor esses grupos de trabalho, que a gente acredita muito que tem que ser através dessa força, né, que a gente vem construindo conselho a conselho, né, de pessoas que têm as suas vivências nos territórios, são especialistas no tema, seja estudando ou vivenciando. Então, a gente está vendo muita potencialidade em tudo isso, né? E com certeza somos um dos poucos mandatos que faz isso, então por isso que a gente tem poucas referências, né? Mas é isso, a gente aprende tudo fazendo, né? Eu não assim, conheço, né? Eu não conheço, desculpa te interromper, mas eu não conheço nenhum outro que esteja fazendo isso. Legal. Então, Luciene, queria falar alguma coisinha no final? Boa noite, gente. Eu sou Luciene Bal, sou da comunidade Vale da Paz, sou assistente social, referência lá na comunidade como agente de saúde, né? E assim, o que eu queria falar com essa comunicação, porque é uma coisa que a gente precisa muito, já que um cidadão comum não consegue só buscar o que a gente necessita na comunidade. As falas deles eu faço a minha, que é a mesma dificuldade que tenho lá na comunidade, tenho e ainda continuo tendo, né, para poder trazer as melhorias lá para a comunidade. A gente tem a cozinha, tem uma biblioteca, o Cine Cinema a gente iniciou mais como
o equipamento era emprestado, não pôde mais fazer, e assim, e tem a biblioteca comunitária que a gente consegue ficar com as crianças a fazer algumas atividades, entendeu? Aí, assim, as dificuldades que eles falaram são as mesmas que eu tenho, e ainda mais um pouquinho, porque a gente tem ainda a dificuldade de não ter ainda posse de terra, né? A gente está nessa comunidade há 13 anos, e assim, por mais que a gente corra, fale com um, fale com o outro, mas até agora nada resolvido. É isso. Muito obrigada, Luciene. A Helena colocou aqui no chat que você é formada em agente popular de comunicação, né? Super importante nessas formações desses agentes populares, que devem de saúde, de educação, de alimentação, e aí vem dando exemplo, né, no Brasil inteiro, né, com essas ações nos territórios. Gente, queria agradecer, né, já estou ficando sem voz, mais uma vez, né, no dia de hoje. Amanhã, né, a gente tem mais um conselho, a gente está fazendo um atrás do outro agora nessa reta final, né, sobre animais, que foi um conselho participativo que pediram, né, para que houvesse, e a gente está atendendo a todos os pedidos que estão aparecendo. E segunda-feira a gente vai ter o último, que é o conselho participativo sobre direitos humanos. Então, quem quiser participar também vai ser super importante. A gente vai estar compartilhando o link nos grupos do WhatsApp, tá? E aí, após segunda-feira, a gente já parte para um outro momento, né? Que vai ser pensar esse nosso encontro presencial, sistematizar todos esses acúmulos que vêm sendo apresentados. E, com certeza, né, vem sendo muito inspirador, muito importante, né, para todos nós, de forma coletiva. Queria tirar uma fotinha no final, já tem um monte de gente aberta a câmera. 3, 2, 1. Eu gostaria só de dar boa noite, agradecer a todos pela participação. Obrigada por ter me ouvido. Obrigada, que Deus Maria. abençoe, a fazer tudo certo. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Tchau. Boa noite. Já tirou boa noite. Manda a foto pro grupo. Com certeza. Só bem. É que eu tava respondendo na lista de presença. Maria, você foi sensacional, foi ótima. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maria. Tchau, tchau. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Boa Beatriz. noite, Helena.